A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é o nosso curso sobre liderança no Ministério Infantil. A aula de hoje nós vamos falar da importância da integridade do caráter do líder. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o caráter do líder de Ministério Infantil. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o teu comentário no final da aula, deixa o teu like, torne o nosso canal relevante, propague o nosso canal para outras pessoas, tem muito conteúdo bom para o Ministério Infantil e você pode ter acesso a esse conteúdo. Então comente sobre o nosso canal e divulgue o nosso canal. Nós estamos conversando sobre liderança no Ministério Infantil. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o caráter do líder de Ministério Infantil. Pastor Rogério, qual é o grande problema no Ministério Infantil quando se fala de liderança? Infelizmente, muitos líderes eles agem de maneira em desacordo com aquela posição que eles ocupam. E isso causa muito prejuízo na sua liderança. Então, muitas vezes, quando nós vamos conversar com a equipe tem muita queixa sobre o comportamento e a postura do líder em determinadas situações. E nós sabemos que isso depende muito da formação do nosso caráter, daquilo que nós temos como certo ou errado. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a formação do caráter, o que é o caráter, e falar um pouquinho sobre algumas coisas que podem prejudicar a integridade do teu caráter como líder no Ministério Infantil. A primeira coisa que nós precisamos aprender e compreender o que é o caráter. O caráter, ele é formado, então nós não nascemos com ele, nós temos a formação desse caráter, e esse caráter que em nós é formado desde pequeno é a consciência que nós temos do que é certo e do que é errado. Então é muito importante isso. Então o caráter é aquela consciência que a pessoa tem do que é certo, da maneira correta de agir ou da maneira errada de agir. E é importante a gente entender isso, porque por ser formado o caráter, não é que o certo deixa de ser certo ou o errado deixa de ser errado. Mas quando o caráter é mal formado por influências, ele passa a ter conceitos diferentes do certo e do errado. Então nós precisamos entender isso. Então tem muitas pessoas que às vezes a formação do seu caráter foi deformada e ela tem uma consciência errada do certo e do errado. Então, primeira coisa que eu preciso entender, o que é o caráter? Então, é o conceito de certo e do errado. No caso da nossa liderança, de você líder que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para estar na frente do Ministério Infantil, independente de tudo, o nosso conceito de certo e errado, ele precisa estar baseado no caráter cristão, naquilo que a Bíblia diz que é certo e naquilo que a Bíblia diz que é errado. Então, muitas vezes a pessoa vem para a igreja, ela está com o caráter deformado, a consciência de certo e errado ela é muito diferente daquilo que a Bíblia ensina, mas quando nós entramos no Evangelho, deixamos o Evangelho entrar em nós, nossa consciência de certo e errado, ele está pautado nas Escrituras Sagradas. Então o caráter é a concepção do que é certo, do que é errado, e principalmente para o líder, porque muitas vezes o líder age de maneira que a gente olha e fala, meu Deus, como um líder pode agir dessa maneira, como pode ter essa atitude, mas infelizmente muitas vezes é a má formação desse caráter. Outra coisa importante, o caráter ele é formado no indivíduo e ele pode ser deformado. Pastor, o que influencia grandemente na formação da concepção do certo e do errado no indivíduo? Então, nós temos dois fatores muito importantes. Primeiro fator, a base familiar, aquilo que vem da família. Então, a primeira coisa no caráter é a base familiar. Então, aquilo que o indivíduo recebeu dos pais ou dos seus educadores como certo ou errado. Então é muito importante a família trabalhar valores, a família trabalhar os princípios de certo e errado, porque isso influencia diretamente na vida do indivíduo e principalmente na liderança cristã. Então essa formação é muito importante. Então se a família deixar de ensinar
às vezes a família esquecer do ensino do que é certo, do que é errado, pode deformar o caráter do indivíduo. E outra coisa importante, às vezes a gente fala, mas a família vai ensinar o errado. Muitas vezes a influência da omissão da família. Muitas vezes a família vê algo errado, algo que não é certo, e ela se omite em corrigir aquele erro. Então a criança, o indivíduo olha aquela situação que é errada, a família se omite em corrigir, e ele traz o conceito, se omitiu em corrigir, então aquilo é certo. E ele traz para a sua vida aquilo como certo. Então isso tem uma grande influência. Então o caráter é formado primeiro pela base familiar, pelo conceito de certo ou errado que vem da família. E o segundo grande formador do caráter é o meio em que nós estamos inseridos. Então o meio ele tem uma grande influência no caráter do indivíduo. E é muito importante você, meu irmão, você, minha irmã, entender isso. Por quê? Porque esse meio pode corromper o nosso caráter. A Bíblia diz que as más conversações, em Hebreus fala, corrompe os bons costumes. Isso quer dizer que se nós não tivermos um caráter bem formado, princípios bem formados, nós podemos nos corromper por causa do meio. Então o meio tem uma grande influência na formação do caráter, e se a pessoa tem um caráter mal formado, ele não tem firmeza naquilo que acredita e pensa, ele acaba se deixando levar pelo meio. Então o caráter é a consciência do que é certo, do que é errado. A base do nosso caráter principal vem da nossa família, dos princípios de certo e errado da nossa família, e o meio que nós estamos inseridos pode influenciar muito na formação desse caráter. Outra coisa importante nessa aula, nós entendermos algumas coisas que podem comprometer a integridade do nosso caráter, pode trazer para a nossa equipe, para aqueles que estão conosco, uma má ideia sobre nós e sobre o caráter que temos. Pastor, quais os fatores dentro da liderança que pode comprometer o meu caráter, a integridade do meu caráter perante a minha equipe? Primeira coisa muito importante que compromete, e a gente vê isso acontecer com frequência, é prometer e não cumprir. Quando o líder faz uma promessa, diz que vai fazer algo, diz que vai tomar uma atitude e muitas vezes ele não faz, isso compromete o teu caráter. Então, meu irmão, minha irmã, toda vez que prometer algo para a equipe, que dizer que vai fazer algo, faça, para que o teu caráter não seja comprometido. Então, essas coisas comprometem a integridade do nosso caráter. Segunda coisa que compromete a integridade do nosso caráter é ações dúbias. Pastor, o que é uma ação dúbia? 2 pesos e 2 medidas. Então o líder não pode olhar para alguém e ter uma atitude muitas vezes de correção com esse e de repente ter uma atitude diferente de correção com aquele, porque esse é meu amigo, esse é conhecido desde criança. O líder ele tem de ser justo, então ações dúbias não podem fazer parte da sua liderança e da minha liderança. Devemos tratar a todos com igualdade, porque essas coisas comprometem a integridade do nosso caráter. Então o líder não pode prometer e não cumprir, ter 2 pesos e 2 medidas, tratar alguém de um jeito e o fulano do outro. Então isso daí compromete a integridade do teu caráter como líder. Outra coisa que compromete, a segregação na equipe. Sabe aquelas famosas panelinhas? Eu sei que você, às vezes eu tenho mais afinidades, mais intimidade com um do que com o outro, conhecemos há mais tempo, nosso pensamento bate melhor, mas dentro da equipe do Ministério Infantil, você como líder não pode ter panelinha, não pode ter a segregação da equipe. Todos devem fazer parte. Vai convidar para um evento, convide toda a tua equipe, não convide A, B ou C. Mas pastor, eu tenho mais afinidade, mas faça o convite a todos. Pastor, eu não posso convidar todos para esse evento, o que eu faço? Não convide ninguém.
mas tome cuidado com a segregação. Isso acaba com a equipe, quando a equipe percebe que existe um grupinho mais privilegiado, um grupinho que é mais querido. Isso vai acabar com a tua equipe. Então trate a todos com igualdade. Você ama a todos, você respeita a todos, você conduz a todos com igualdade. A segregação na equipe, as famosas panelinhas, pode acabar com a tua equipe, comprometer a integridade do teu caráter. As pessoas olhar para você como uma pessoa com caráter deformado. Então tome cuidado com isso. Outra coisa, falta de comprometimento com os compromissos assumidos. Isso é muito triste dentro da liderança, principalmente no compromisso com o horário. Aprenda isso, marcou o horário, esteja lá, seja o primeiro a chegar, o primeiro a estar no local, naquele horário marcado. Infelizmente, muita liderança lhe marca um compromisso, marca horário, os liderados chegam e ficam esperando. Mas eu atrasei, eu tive essa dificuldade. Aprenda uma coisa, não vai dar para chegar no horário, marque outro horário, marque meia hora mais tarde, uma hora mais tarde, mas honre com o teu compromisso. Marcou um evento, precisa estar lá, pastor, mas tem outro que vai dirigir, mas tem outro que vai coordenar, mas você precisa estar ali acompanhando. Muitos líderes delegam a função, pede para que alguém faça e ele não vai, ele não comparece, e a equipe fica chateada, diz, olha, ele nunca está nos eventos marcados. Então nós precisamos ter comprometimento com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós acordamos com a equipe. Então esse comprometimento com compromissos assumidos é muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã. Houve algum imprevisto, não vai dar para chegar, ligue para o responsável, avisa, diga, olha, eu estou tendo essa dificuldade, mas dê satisfação. Muitas vezes o líder diz, eu sou líder, não preciso dar satisfação para ninguém. Precisa sim, você precisa dar a satisfação para a tua equipe, você precisa passar para a tua equipe que você é uma pessoa comprometida. Então isso é muito importante. E outra coisa que pode causar comprometer a integridade do teu caráter é o desequilíbrio emocional. É muito triste quando o líder não tem equilíbrio emocional. Às vezes no momento mais aflorado de uma discussão, ele levanta a voz, ele fala o que não deve, toma atitudes que não devia tomar. Pastor, mas eu sou uma pessoa humana, eu tenho sentimentos, mas você precisa ter equilíbrio emocional. Pense nisso. Se você como líder não se mostrar uma pessoa equilibrada, como você vai pedir para a tua equipe diante de uma situação se mostrar uma pessoa equilibrada? Nós precisamos entender. Então tenha equilíbrio emocional. Pastor, mas tem dia que eu não estou bem, eu não estou legal. Então não escolha esses dias para reunião, para tratar de assuntos. Então se você tem um assunto para tratar naquele dia, principalmente no Ministério Infantil, que boa parte da liderança é feminina, eu sei que você, minha irmã, tem momentos na tua vida que você não está legal, então não escolha esses momentos para tratar de assuntos importantes, para resolver conflitos dentro da equipe. Seja uma pessoa equilibrada. De repente a situação ela está tão aflorada, está tão avançada que você vai ver que você vai querer perder o equilíbrio emocional. Então convoque a equipe e diz, olha, vamos cancelar essa reunião por enquanto, vamos orar sobre o assunto e depois nós vamos tomar novamente esse assunto, mas mantenha o teu equilíbrio emocional. Por quê, pastor? Porque todas essas coisas citadas, ela compromete a integridade do teu caráter, ela pode colocar em xeque a integridade do teu caráter, e nós vamos ver mais na frente que isso pode trazer prejuízo para a tua equipe. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu, esse é um curso de formação para líderes de ministério infantil. Então entre em contato conosco, nós vamos te passar todos os detalhes do curso. E outra coisa importante, se você está assistindo e não é aluno do curso, esse material está pronto em e-book, então você pode adquirir o e-book. Nós vamos deixar aqui embaixo o link
link para você adquirir o e-book com todo esse conteúdo sobre o caráter, a importância do caráter do líder de ministério infantil. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Fique na paz do Senhor. Amém.